A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. Que a presença santa do Senhor possa inundar a sua alma e o seu coração, de modo que você venha estar transbordante e o seu coração ardendo e ansioso por ouvir a mensagem da parte do Senhor. Aqui que nos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de falar a respeito da educação. Todos nascemos dentro de um lar, a qual somos educados, aleluia, sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Fomos criados dentro de regras essas, muitas das vezes, que na nossa inocência, como crianças, acreditamos que é por nosso mal. Por exemplo, quando você chega com uma criança e fala para ela não colocar a mão, por exemplo, no interruptor de luz, onde está ligado uma parte elétrica, o seu não, aos olhos dessa criança, pode ser simplesmente uma coisa que é difícil ela aceitar. Mas com a teimosia dela, ela coloca o dedo e acaba levando um choque. E ali ela se lembra que às vezes o não dos pais é necessário para que essa criança ela não venha se ferir e não venha se trazer um dano para a sua própria vida. Louvado seja Deus. Nossos pais, certamente, são aqueles nossa referência, como aqueles que nos criaram, como aqueles que têm a responsabilidade de nos educar, de nos ensinar os princípios, aleluia, de ser uma pessoa boa em si própria, independente da religião. Todos queremos que nossos filhos sejam pessoas boas, queremos que nossos filhos sejam pessoas que não sejam amáveis, sejam pessoas carinhosas, sejam pessoas que venham ser bons cidadãos, né? Que venham crescer dentro de uma educação boa. Um filho, quando é mal educado, traz desgosto para sua mãe. Certa feita me faz lembrar que um dia que eu estava numa loja comprando coisa, eu vi uma criança mais ou menos de 2 a 3 anos, e aquela criança de 2 a 3 anos falando cada palavrão terrível. E com quem ela aprendeu esses palavrões? E eu falei, moça, como essa criança fala palavrão, e ela meio sem jeito, meio sem graça, certamente aprendeu com a mãe. A mãe é o espelho para sua filha, para os seus filhos. O pai também. Da forma como o pai fala, da forma como sua mãe anda, da forma como o pai se comporta, é o espelho para o seu filho. A mãe também para a sua filha. De modo que ela se veste, a forma que ela se expressa, a forma que ela anda, tudo é um espelho para nós. Nós somos seres cognitivos. A nossa percepção, ela é feita através daquilo que nós observamos. Nós conhecemos o mundo através da visão. Então, aquilo que nós vemos é aquilo que nós projetamos para nós mesmos. Por exemplo, alguns dizem, aleluia, que nós somos o produto do meio. Se nós vivemos num mundo em que as pessoas geralmente são pessoas educadas, são pessoas que são comprometidoras, principalmente pessoas de fé, isso vai colocar dentro de nós uma centelha de fé, que ao longo dos tempos, certamente um dia, ela vai despertar, vai florescer e crescer. Aleluia. Me faz lembrar que Timóteo, ele veio de uma origem, aleluia, de uma avó chamada Lloyd e de sua mãe, aleluia, que era também uma serva do Senhor. Seu pai era um grego, porém sua mãe era uma judia. Sua mãe tinha uma fé muito forte no Senhor Deus Todo-Poderoso. E havia sua mãe também, que também tinha uma fé muito forte no Senhor. E criou Timóteo na doutrina. E isso fez com que ele viesse a se tornar um grande jovem, cheio da plenitude do poder de Deus. A Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos, se for possível, até mesmo com vara, para que ele não venha se desviar quando for mais tarde. Então a correção se faz necessária para que esse jovem venha se tornar, aleluia, um homem de caráter, um homem de posicionamento. A jovem venha se tornar uma mulher que venha a ser respeitada por todos, não uma mulher que venha a ser mais um objeto sexual de muitos homens, ou até mesmo de abuso. Então criamos nossos filhos para ser representantes de uma boa família. Todo mundo quando vai se casar, às vezes o pai e a mãe tem prazer de falar, nossa, que é de família boa, eu conheço a mãe dele, conheço o pai, conheço a educação que eles tiveram. E geralmente escolhemos para nossos filhos, queremos para eles pelo menos, né, que casem com pessoas de boa família, de boa índole, pessoas que não venham ter envolvimento com crime, pessoas que venham ter envolvimento com drogas. Independente que você creia ou não em Deus, é o que você deseja para os seus filhos, é o que você deseja para a sua família. Então, observamos que a educação é fundamental para que um povo se desenvolva, uma sociedade cresça, aleluia, e famílias venham ficar totalmente em harmonia. Uma sociedade
sem educação, é uma sociedade que geralmente vira um caos. Vemos em países subdesenvolvidos, eles geralmente são países que eles não endossam a educação. E vemos que os países que endossam a educação são países que desenvolvem, que crescem, que obedecem, e são altamente disciplinados. Por exemplo, tem exemplo, o Japão é um país totalmente disciplinado, não é um povo muito religioso, entre aspas, cristão, mas é um povo disciplinado e educado. Vemos em outros povos também, na própria Europa, povos esses, na Noruega, Suécia, Suíça, povos altamente desenvolvidos, porque enfatizam a educação. E pela educação o homem vai crescendo, vai amadurecendo e vai tendo uma postura, pelo menos de ética e de comportamento adequados e que venham não viver em guerra entre si. Já os lugares onde há subdesenvolvimento, onde não há cultura, onde não há endossamento na educação, geralmente as pessoas se perdem seus valores, perdem seus princípios e acabam se tornando pessoas até mesmo insuportáveis. É muito difícil você ficar do lado de um jovem, de uma criança mal educada. É muito difícil você aturar uma pessoa que só fala coisas que não convém, pessoas que falam palavrão, tem uma boca mais suja do que até mesmo um bueiro. Não é isso? E nós vemos isso claramente. Então nós temos que entender que há princípios que têm que ser valorizados. E o princípio da educação é o princípio principal para o desenvolvimento na fé, aleluia, e na ética de cada ser humano. E sobre isso eu quero falar. Qual os tipos de educação que vocês têm aprendido? A educação por amor ou a educação por amor? Há dois tipos de educação que Deus possa nos ensinar. Duas formas. Essa forma a forma mais prática e mais correta, e é mais aplausível e mais agradável. E a Bíblia fala no livro de Provérbios que o filho sábio ouve o conselho do seu pai, mas o tolo despreza. Louvado seja Deus. Seja sábio, ouça o conselho da sua mãe, ouça o conselho do seu pai, ouça o conselho do seu pastor. Pessoas que foram instruídas por Deus para te dar a direção e o aconselhamento para você tomar decisões da sua vida. Você que é jovem, você está em processo de amadurecimento, de maturação, para que você venha a ser, aleluia, um homem e venha se tornar uma grande mulher, principalmente de Deus, né? Pessoas que sejam úteis para a sociedade, até mesmo na igreja em si. Pessoas que sejam úteis, pessoas solidárias, pessoas amorosas, pessoas carinhosas, pessoas a qual as pessoas expressam a bondade e a misericórdia de Deus. Certamente, se alguém perguntar onde está Deus, alguém pode olhar para o céu, olhar para as estrelas, talvez não vá achar, porque Deus não se revela, mas se revela pelos atos de bondade, de compaixão, de misericórdia de cada um de nós. Quando você expressa o amor, quando você expressa a compaixão, quando você expressa a honestidade, você simplesmente está demonstrando que o Senhor Deus existe, que o seu Deus se manifesta, principalmente em atos, em comportamentos e até mesmo em atitudes, aleluia, de compaixão e de misericórdia. Creia no Senhor Jesus e Deus continuará fazendo grandes obras na sua vida. Jesus te ama e quer continuar trabalhando na sua vida de forma tremenda e poderosa. Eu gostaria de continuar essa mensagem. Farei novamente um áudio com a segunda parte dessa mensagem. Por favor, aguarde só mais um pouco, por favor. Um grande abraço e Deus abençoe. Sim, perdão. Tive um intervalo aqui. A questão é, no livro de Salmos será escrito agora, falando sobre, aleluia, Salmo 118, no versículo 18. O salmista Davi, instruído por Deus, nos diz assim na sua palavra santa: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Louvado seja Deus. Davi, ele diz que o Senhor castigou ele. Castigou não porque ele merecia, ou não porque ele não merecia, porque Deus não é injusto, mas o castigo se faz necessário quando a pessoa se torna rebelde e se torna com seus corações duros para ouvir a vontade e os preceitos do Senhor. O Senhor Deus é um Deus zeloso, um Deus que nos ama, um Deus que nos corrige. Deus fala na sua palavra no livro de Hebreus: qual pai que não castiga o seu filho? O castigo serve para poder aprender, para nos disciplinar e para que possamos voltar para o caminho correto, a qual Ele tem destinado para a nossa vida. Certamente, então quem sabe você é uma pessoa rebelde e às vezes o amor, você não quer ouvir sua mãe, você não quer ouvir seu pai, e talvez Deus permita certos castigos para a sua vida. Castigo esse que às vezes venha te levar para um deserto,
um lugar de solidão, um lugar de carência de alimentos, um lugar onde as pessoas te desprezarão e farão que você venha passar por situações adversas e ver você refletir que esse castigo é necessário para o seu amadurecimento, para a sua experiência e para o seu crescimento espiritual. Talvez você esteja passando por um deserto nesse momento e não foi porque foi permissão de Deus, porque Deus quer te ensinar dentro desse deserto a se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, principalmente dependente de Deus e mais obediente. Aleluia. Davi expressa na sua palavra que o Senhor castigou muito. Quer dizer, me dá a entender que o Senhor castigou várias e várias vezes, até que ele viesse a entender os preceitos do Senhor. Quantas vezes Deus vai ter que te castigar para que você venha tomar um posicionamento? Quantas vezes Deus vai ter que te quebrar, assim como o vaso quebra e é feito um vaso novo? O Senhor terá que te quebrar para que você venha ter um posicionamento. O Senhor quer te ensinar através do amor, porém a sua rebeldia faz recorrer à dor. A escolha é sua. Escolhe, pois, a bênção ou a maldição. O que você escolhe para a sua vida? Uma vida de obediência, uma vida onde Deus venha prosperar o seu caminho, venha abençoar a sua entrada, a sua saída, ou uma vida de sofrimento, de carência, uma vida de desilusão, de vazio existencial. Porque se nós não temos Jesus na nossa vida, nós não temos nada. Podemos ter o ouro, ter a prata, mas se ganharmos o mundo inteiro e perdermos nossa alma, tudo que vale a pena a nossa vida. Nossa vida é como a flor da erva. Seca-se a erva, seca-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão para todo sempre. Nenhuma delas cairá por terra. O Senhor te ama, o Senhor te chama. Deus tem uma obra linda e maravilhosa na sua vida. Não queira ser castigado por Deus, mas queira fazer parte desta igreja que Deus tem levantado. 1 milhão de almas. 1 milhão de almas o Senhor colocou no meu coração. Seja mais um que seja participante. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, faça parte e comente, diga, eu quero fazer parte desse. Eu sou mais um entre um daqueles que fazem parte desse exército, que fazem com que esse Brasil ele venha a ser transformado por joelhos que se dobram, por orações de aquebrantamento, para que Deus venha trazer saúde para muitos que estão doentes, visão para aqueles que estão cegos, aleluia, e venha trazer até mesmo os governantes prudentes, governantes honestos, governantes que venham dirigir, porque a Bíblia fala que quando o ímpio reina, ou quando o ímpio governa, o povo perece, e nós precisamos de governantes, aleluia, que sejam, pelo menos, aleluia, que temam o Senhor, porque a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não estou fazendo apologia política, mas estou fazendo apologia ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu espero que você entenda que o castigo de Deus se faz necessário para o nosso crescimento espiritual. O deserto se faz necessário para que nós vamos adquirir experiência, com experiência a paciência. E a paciência, aleluia, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por favor, se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, por favor, comente, se inscreva no canal e dê um like. Eu agradeço por ter me acompanhado até agora. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Lembrando que eu sou o pastor Alexandre Gonçalves. Em breve estarei no Rio de Janeiro. Me encontro no momento no estado de Fortaleza, mas a partir do dia 10 de junho estarei no estado do Rio de Janeiro. Com certeza, se você é entre essa cidade, queria me conhecer, meu telefone de contato está no alto da tela. Se porventura você é algum pastor, alguma pessoa queira me indicar para uma igreja, para poder trazer uma palavra de reflexão, eu estou aí, abertos para poder fazer o que Deus quer fazer fazer a obra dele, ganhar almas para o reino, para que o reino de Deus seja sucedido. Nós temos que fazer a obra enquanto podemos, temos força, né? Porque o Senhor Deus disse para Josué, vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Assim, esta é a última palavra que eu deixo para tua hora. Se esforça, tenha bom ânimo, que o Senhor é contigo. Varoa, valorosa, jovem, valoroso, varão, valoroso. Um grande abraço e até mais.